Jesus, ele veio para me salvar de mim mesmo, de nós mesmos. A maior guerra que nós enfrentamos não é contra pessoas, contra as circunstâncias, não são contra os nossos maiores inimigos. O maior inimigo do homem não é o diabo, gente. A Bíblia, a palavra de Deus, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito, ele luta contra a carne. Portanto, o maior inimigo que eu posso enfrentar, que você pode enfrentar, que todos nós enfrentamos todos os dias, somos nós mesmos. Nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções, a minha reação, tudo isso pode nos afastar de Deus. Se todas essas emoções não estiverem na cruz, se não estiverem crucificadas, então tudo isso vem para nos derrotar. Jesus, ele veio para nos livrar, claro, do diabo, mas ele quer principalmente nos livrar de nós mesmos. Compreenda bem isso. A batalha, a verdadeira batalha começa aqui, na nossa mente. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 16, ele diz o seguinte: ele fala a respeito dos dardos inflamados do maligno. Vamos entender isso. Esses dardos são os pensamentos, as sugestivas. O diabo hoje trabalha com sugestões, ele trabalha incentivando, ele trabalha com ataques mentais, com os ataques emocionais, os pensamentos lançados através de pessoas, pensamentos de raiva, de vingança, aquele pensamento de desistência, aquele pensamento que enche o peito de orgulho, que coloca dúvidas, incertezas, que trazem tristeza para você, trazem revoltas e acaba causando medo. Tudo para poder enfraquecer e neutralizar a nossa fé. Tudo isso tem produzido desejos pecaminosos, essas influenciadoras, esses influenciadores, tudo isso tem distorcido a verdade. A mídia hoje, elas são as setas que são inflamadas. Elas vêm, de repente, você liga o celular, você abre uma informação, vem aquele dardo inflamado e o diabo ele lança ali pensamentos. Se o pensamento inflamado ele entra na sua vontade, ele invade o seu interior, inflama as suas atitudes. E quando isso inflama as suas atitudes, meu querido, acaba causando destruição, acaba influenciando nas suas escolhas, no seu relacionamento, começa a comprometer o seu comportamento, e isso causa danos no seu destino. Por isso que Paulo falou o seguinte: olha, transformai-vos pela renovação da nossa mentalidade. É uma condição que a gente tem de transformar tudo isso, de mudar tudo isso. É você transformar a maneira que você pensa, que você recebe as coisas. Vai lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Ele fala a respeito disso, porque a nossa vontade, ela tem sido o nosso maior inimigo. O Senhor Jesus, ele disse, por isso que ele falou o seguinte: olha, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. É uma luta constante. O segredo é esse. É você saber dizer não para você mesmo. Sabe o que tudo isso tem significado? Tudo isso significa o seguinte: que se eu não negar a mim mesmo, se eu não renegar a minha vontade, eu acabo me destruindo. A minha carne, ela quer justamente aquilo que Deus não quer. A minha vontade, ela quer aquilo que faz mal.
ela quer aquilo que acaba me afastando de Deus, aquilo que rouba a minha paz. Por isso, o maior inimigo, entenda isso, não é o diabo. O maior inimigo é a sua própria vontade. É uma vontade que ela acaba te separando de Deus. Essa vontade ela tem que ser entregue a Deus, ela tem que ser colocada diante de Deus, porque o diabo ele não pode dominar a vida cujo coração está sob o domínio de Deus. Mas ele pode sim se aproveitar de uma vontade, de um desejo, de um pensamento, acaba te levando para um domínio total. Ele consegue agir no pensamento, na vontade daqueles que não têm colocado a sua vida diante do Senhor. Quando esse pensamento inflamado ele entra, ele toca numa área muito perigosa que é a vontade. E quando a vontade ela acaba sendo inflamada pelo mal, os seus sentimentos mudam, as suas reações elas mudam, elas se transformam. Veja se não é assim. As suas decisões já começam a mudar. Enfim, a sua vida espiritual ela começa a se empobrecer. E tudo isso traz consequências para a sua vida, para a sua família sofre, o seu futuro fica afetado, porque tudo começa com um pensamento. Por isso que o Senhor Jesus, ele sempre nos ensina e nos adverte, vigiar e orar. Meu querido, a solução está no que diz lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 16. Tomar o escudo da fé, com o qual poderemos apagar, neutralizar todos os dardos inflamados do maligno. A fé, ela apaga o dardo do medo. A fé, ela apaga o dardo da dúvida, do desânimo. A nossa fé, ela apaga o dardo da tentação, do desejo de vingança, da ira. A fé apaga o dardo do orgulho, da inveja. Pode crer nisso. Portanto, coloca na mão o escudo da fé. Quando você coloca a sua vontade na cruz, Deus, ele coloca o poder dele na sua vida.